Mateus capítulo 9, faremos a leitura dos versículos 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, queremos te agradecer de novo, mais uma vez, por esta oportunidade bendita. E rogamos a iluminação do teu Santo Espírito para transmitir esta palavra, esta mensagem, e que o teu Santo Espírito ilumine também a nossa mente e o nosso coração para compreender o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém. Esta é exatamente a pergunta que nós queremos fazer introdutoriamente aos irmãos. O que Deus requer de nós, afinal? O tema da nossa mensagem é: Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Bom, ele veio chamar pecadores, e daí, o que eu tenho com isso? O que ele quer que eu faça? Né? Ele veio chamar os pecadores, o que eu faço? Né? E isto, o que tem a ver comigo? O que ele está requerendo? Que venha lhe ofertar um sacrifício. O que ele quer de mim? Que eu compre o mundo inteiro e lhe entregue como pagamento pelo pecado? O que ele requer de mim? Que eu lhe dê ofertas em barras de ouro? O que ele requer de mim, afinal? Vamos tentar responder essas perguntas, e ao término da nossa meditação, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Observemos então os fatos, o texto, para entendermos o que está acontecendo aqui e assim tirarmos as respostas. Primeira observação do texto que nós queremos fazer: Jesus senta com pecadores. Nós olhamos aqui o que diz a palavra de Deus. Primeiramente, ele está saindo daquela ocasião em que um homem paralítico desce pelo teto, lembram-se? Desce pelo teto e é curado, provando a todos que estavam presentes que ele tem autoridade para perdoar pecados. Não foi isso? O que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Perdoados os teus pecados não dá para comprovar. Agora, se eu disser levanta-te e anda, algo extraordinário, maravilhoso, algo evidente, palpável tem que acontecer para provar que eu não sou um impostor. Então Jesus diz: para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico:
levanta-te e anda. E ele, de um salto, se levantou, pega o teu coxo e vai para casa. E este homem levanta-se, é curado e sai dando glórias a Deus, silenciando a todos. É por isso que o versículo que nós começamos a ler, partindo Jesus dali, da onde? Dessa casa onde houve essa cura, onde ele havia comprovado que realmente tem autoridade para perdoar pecados, é que ele vê Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então, no texto correlato do evangelista Lucas, capítulo 5, de 27 a 29, que ele vai falar exatamente a mesma passagem, Lucas mais detalhista, né? Como nós já sabemos, disse que ele se levantou e deixou tudo o que tinha para trás e o seguiu. Tudo o que ele tinha não era pouca coisa. Mateus era um homem abastado. Para ele ter conseguido este cargo, ele era um homem culto, inteligente, de leitura, bom de contas, né? Como um contador. E o Império Romano poderia colocar quem quisesse para este cargo, para receber, para cobrar os impostos. E o natural, o mais comum, era que fosse um romano ou um outro estrangeiro, alguém neutro, que estava ali justamente para observar o seu povo que estava ali debaixo do seu jugo, para então lhe cobrar os impostos. Mas, esporadicamente, vez por outra, e não pouco comum, ele também usava de uma estratégia, alguém que conhecesse o povo, que aceitasse o cargo, para então saber qual é o movimento, se aquele tal e tal comerciante não estava burlando, enganando, sonegando, quase não acho a palavra, né? Sonegando os impostos. Então ele precisava de alguém que aceitasse ficar contra o povo. Então ele oferecia um salário bom, um percentual altíssimo do imposto. Em alguns casos, ele dizia o seguinte: você cobra, eu quero 5% do imposto. Um exemplo, né? Eu não sei o valor qual era. Mas se você quiser cobrar 10, 5 é seu. Aí dava um salário bom para o sujeito, não é? E assim, este homem que era um desses dos povos oprimidos, no caso dos judeus, é o caso de Mateus, que aceita o salário altíssimo, benefícios, certas regalias, tinha que ser então capacitado, estudado, e ele aceita o cargo. E ele é abastado, vive bem, sem precisar de muitas coisas no que diz respeito material, né? Então este homem, Jesus simplesmente o vê na coletoria, no posto de coletar impostos, e diz: segue-me. Ele provavelmente tenha ouvido falar, estava escutando, o lugar onde ele estava era próximo deste onde Jesus havia curado o paralítico, as notícias correm, certamente ele já estava a par do Senhor Jesus Cristo, e então deixa tudo e o segue. É algo notório como Jesus quer nos ensinar as coisas. Certamente, sabendo do que está para se suceder nos próximos instantes, Jesus chama este homem com uma lição tremenda para ser dada.
Este homem é um traidor do povo. É um judeu cobrando impostos altíssimos para Roma. E Jesus o chama para segui-lo. Tinha um outro que era um zelote. Tinha uns outros que eram pescadores. Tinha uns outros que a Bíblia não fala qual era a profissão deles. E este era um cobrador de impostos. Mas Jesus, diria um de nós para ele, deixa eu lhe ensinar uma coisa. Esse cara não vai ser bem visto pelo povo. Ele é traidor do povo. Você vai mandar ele andar com você, para seguir, para estar junto, um dos 12. Aconselharíamos qualquer um de nós a Jesus. Você sabe bem o que você está fazendo? Às vezes você não faz assim com Jesus. Eu já vi certas ministrações induzindo crentes, induzindo o povo de Deus ao erro. Você precisa dizer qual é a bênção que você quer. A marca do carro, o modelo e o ano. Senão, como é que ele vai saber o que você precisa, o que você está querendo? Já viram isso? Vamos ensinar para Deus, né? É a proposta. E aqui Jesus toma uma decisão, né, aparentemente esquisita, estranha, e este homem fica muito agradecido a Jesus, fica muito alegre, muito feliz com esta oportunidade. A primeira coisa que ele faz, rico, abastado, é fazer uma festa na sua casa. E qual é o ciclo de amizade dele? Sendo ele um publicano, um cobrador de impostos. Muitos outros publicanos, cobradores de impostos. E ele convida esses homens para a sua casa. E ele os chama. Talvez ele tenha dito, Jesus virá hoje aqui. Venham conhecê-lo, venham ouvi-lo. E muitos outros da vizinhança se achegou à casa, e muitos pecadores tomaram lugar à mesa. Esse nome pecadores é de fato abrangente. Mas é na ótica do judeu que nós podemos perceber que bem provavelmente estaria ali o quê? Prostitutas, né? Publicanos, como era o caso, pecadores. Talvez uma lista enorme. Eu coloquei alguns para a gente não ficar aqui imaginando, que acaba fugindo da mente, né? Quando você quer lembrar. E traidores, mentirosos, sodomitas. A gente pensa hoje que a sodomia é uma coisa somente do nosso século, né? Era bem difícil nessa época. Era bem complicado esta questão da sodomia. Sabem o que é sodomia? Era o estado em que estava Sodoma e Gomorra quando Deus destruiu essas duas cidades. Homens com homens, mulheres com mulheres. Toda a cidade estava contaminada, do mais novo ao mais velho, cheios de devassidão, imoralidades, coisas abomináveis, até que Deus disse, chega, e a destruiu, né? Mas veja o contraste, pessoas assim, pessoas que nesta condição, de um modo repulsivo, viciados, talvez, uma droga de todos os tempos sempre foi o álcool, né? O vinho, uma droga lícita, aprovada, incentivada, adorada, misturada com
a devassidão com a prática sexual ilícita. Chamava-se então cultos ao deus Baco, um deus romano, da onde sai a palavra bacanal. Daí você já imagina o que rolava, né? Nessas festas. Mas aqui, estas pessoas vieram para ouvir Jesus. Fraudadores, corruptos, sentaram-se à mesa, quem sabe atentos, esperando uma palavra, uma direção. Mas olha só o que acontece, meus irmãos. Nessa primeira observação, que Jesus senta com essas pessoas, no versículo 11, diz assim a palavra de Deus: vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Um olhar condenatório. Notem, eles têm aqui uma intenção dupla, mas a principal é julgar e condenar o Senhor Jesus. Eles não estão, aliás, condenando apenas os publicanos e pecadores. Estes, parecia óbvio, não é? Parecia óbvio, dignos da mão pesada de Deus, dignos de correção, dignos de serem destruídos. Mas se Jesus senta com esses, também ele se torna um deles. E fazem este julgamento, este olhar crítico, julgador, e colocam então o Senhor Jesus nesta condição que eu disse há pouco, que muitas vezes nós colocamos: Senhor, sai daí do trono, porque eu vou julgar você agora. Não estou gostando nada do que você está fazendo. É assim que agimos. Não estou gostando dessa doutrina. Eu vou procurar uma doutrina, uma igreja que seja mais palatável ao meu coração. Eu quero julgar. Isso que você faz, isso que você fala não é justo. Não é assim que agem as pessoas? Não é assim que age o mundo? Igrejas rebeldes contra o poder do Senhor Jesus Cristo. Esses fariseus estão representando aqui uma igreja, são os religiosos que não aceitam a maneira como Deus conduz as coisas. Juízes de Deus julgam, condenam e querem tomar a vez. Tem que ser assim. E aí coloca uma doutrina, um ensinamento, passa a dar ordens a Deus, passa a conduzir as coisas, ou seja, idolatria pura. Eles querem tomar o lugar de Deus para dizer como é que tem que ser as coisas. Então, requer uma segunda observação importante. Jesus resume aqui a sua missão. Segunda observação, Jesus resume a sua missão, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo isto, responde-lhes assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Mateus, o evangelista, por causa do público a quem ele está falando, Mateus dirige o evangelho, os seus escritos, aos judeus, para provar, para demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que estava prometido, chegou, está presente, está entre nós. Ele deseja então informar isto. No seu objetivo, na sua meta, acha desnecessário explicar o provérbio que Jesus cita. Como está escrito, há pessoas que provavelmente entenderiam quem são os sãos e o que são os doentes. Como, por exemplo, está escrito no profeta Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e o coração
enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo, não cuidadas. Mas você vai olhar para o contexto de Isaías, ele está falando do pecado do povo, uma enfermidade, uma chaga só, não tem onde pôr a ponta do dedo de tanto pecado, uma ferida, não cuidada, não limpada com óleo, mas de fazer nojo, causa repulsa, tanto pecado, tanta purulência. É uma maneira de dizer: os pecados estão aí, estão como que corroendo a pessoa. Mas Lucas, como escreve a gregos, como escreve a gentios, ele vê sim a necessidade de escrever algo mais que o Senhor Jesus havia dito para explicar o que quer dizer esta afirmação. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E emenda logo em seguida, fazendo paralelo: não vim para chamar justos, e sim pecadores. O que quer dizer? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Justamente, as pessoas que estavam ali assentadas à mesa com ele, estavam doentes, purulentas, o seu corpo uma chaga só, desde a planta do pé à cabeça, precisavam ser cuidadas, precisavam de um médico, precisavam de alguém que lhes cuidasse, lhes pensasse as feridas. E então ele afirma em paralelo: os sãos, que são justos, não vim para chamá-los sãos. Mesmo porque, ainda dentro da palavra de Deus, no que diz respeito a justos, olha, se em toda a terra não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem queira saber. Então você já pensou, se Jesus viesse para os justos, não serviria de nada para ninguém. Então ele diz: eu vim porque os doentes, os pecadores, é que precisam de médico, é que precisam de ajuda. E é com eles que eu aqui estou. E assim, o Senhor Jesus, com esta resposta, declara de um modo bem claro, bem explícito: os sãos são justos, os doentes são os pecadores, o médico, o Senhor Jesus, o medicamento, o sangue precioso derramado naquela cruz, e a cura é por meio do arrependimento, por meio da fé salvadora, crer que Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, alto preço, por causa dos meus pecados, por causa da minha purulência, por causa da minha enfermidade. Jesus veio me trazer a cura. Assim, a terceira observação, Jesus então passa a explicar o que ele requer de nós, religiosos, aqueles que já ouviram, que atenderam o chamado, que estão procurando segui-lo. O que o Senhor Jesus requer de nós? Versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa. Leiam aí, por favor. Mateus colocou aí no final, né? Lucas colocou logo na sequência, fazendo paralelo da enfermidade com o pecado. O nosso ponto
Ide, porém, e aprendei o que significa aquilo que foi dito pelo profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 6. Naquele tempo não tinha numeração ainda, né? Dos capítulos, dos versículos. Bastava dizer, está escrito. Vai lá procurar. E Jesus diz assim: aprendam, leiam de novo o profeta, entendam o que ele estava dizendo. De novo, falem aí comigo, repitam: misericórdia quero, e não holocaustos. No capítulo 5, Mateus relata o Sermão do Monte, e um dos ensinamentos, um dos pontos do Sermão do Monte de Jesus, ele fez a seguinte afirmação: está escrito, amarás o teu próximo e odeia os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo e orem pelos que vos perseguem. Jesus está mudando a lei? Ele está dizendo, você não pode pegar a Escritura e tirar de um trecho, de um versículo, e formar uma doutrina. O que vocês estão fazendo é se apegando àquilo que está escrito apenas lá em Levítico. Vocês se esquecem quando a palavra diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Vocês esquecem do profeta Oséias, misericórdia quero e não holocaustos. Quem requereu de vós tantos holocaustos? Por acaso eu me alimento do sangue de bois, de carneiros? O que você pode me dar que eu já não tenha? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Que daremos ao Senhor? Não há nenhum holocausto que possa satisfazê-lo. Os holocaustos, o cordeiro, o sangue derramado, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados, eram apenas sombra do que havia de vir, a presença do Emanuel, Deus conosco, derramando o seu sangue para aplacar a ira de Deus contra toda a humanidade. No seu tempo, na plenitude do tempo, ele veio. E o ensinamento é precioso porque Jesus demonstra com as suas atitudes de que ele não é do tipo farisaico. Ele não é do tipo que diz, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Sabe o que quer dizer o ditado, né? O sujeito dá uma ordem para o filho, não beba, mas ele bebe. Não fume, mas ele fuma, né? Aí o filho fala, mas pai, você está fumando. Aí ele fala, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Hipócrita. Hipócrita. Então Jesus não é do tipo, ele manda fazer aquilo que ele faz, aquilo que ele se põe como exemplo. Agora Jesus então demonstra as suas atitudes e é coerente no seu discurso, por isso mesmo é que ele tem autoridade, é coerente, a vida, as suas obras, a sua prática, coerente e condizente com aquilo que ele ensina e manda fazer. Recebeu a todos, sentaram-se à mesa com ele, traidores, outra vez, né? Prostitutas, mentirosos, sodomitas, viciados, fraudadores, corruptos, toda a espécie humana é convidado para sentar com o Senhor Jesus Cristo, caracterizados pela queda de Adão, se colocam como inimigos de Deus, e o Senhor Jesus intercede por eles. Meus irmãos, imaginem
que até mesmo, né, vamos citar aqui um exemplo, onde o Senhor Jesus intercede pelos pecadores. Naquele momento terrível, enquanto ouvia o som metálico e estridente do martelo batendo nos cravos pontiagudos, furando as suas mãos. Jesus sendo encravado na cruz, ele não amaldiçoou os seus inimigos. O que ele fez? Intercedeu por eles. Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que exemplo. Às vezes nós não queremos compreender as coisas mínimas. Jesus estava entendendo ali, compreendendo, estava fazendo uma defesa do indefensável. Ele estava sendo agredido, punido, sem nada ter feito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós, na nossa dureza de coração, não sabemos perdoar o nosso próximo. Agimos farisaicamente, dedos em ristes, apontando para o outro. Não perdoamos, não amamos. Não amamos o próximo como a si mesmo, nem muito menos intercedemos pelos que nos perseguem. O que o Senhor requer de nós? Voltem à Escritura. Vai e aprenda o que quer dizer misericórdia quero e não holocaustos. Este é o ponto. O Senhor nos ensina, mostrando o que é amor. Isto é amor. Isto é graça. Isto é misericórdia. Algo que nos ajuda a compreender o que é graça e o que é misericórdia. Quando os dois colocados em paralelo, ilustra, né, uma definição que os irmãos certamente conhecem. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Está claro? Misericórdia é quando Deus não nos dá. O que é que nós merecemos, meu irmão? A punição, a ira, o inferno para sempre. Vai exigir que Deus restitui o que você tem de direito? Você está pedindo para Ele mandar você para o inferno, que é isso que você tem direito. Eu também, tá? É o único direito adquirido que nós temos. Mas Deus demonstra, prova o seu amor para conosco, tendo misericórdia de nós. Então, misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. E graça, qual é a definição? Em paralelo. A graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Perdão, o amor, o cuidado, Ele nos abençoa. Em outro lugar, no outro texto, vai dizer o seguinte, para nós seguirmos o exemplo do nosso Pai, que sendo dono do sol, a todos dá, a todos, quer justo, quer injustos, quer ímpios, quer não. Ele a todos dá. Uma vez eu fiz uma como é que chama o negócio? Uma redação. Foge as palavras, né? Uma redação, a professora pediu para a gente fazer uma ideia de como seria a solução para o problema de energia no mundo. E aí eu tinha uma ideia que achava que poderia ser feito, continuo achando inocentemente.
Lembra quando tinha parabólicas em cima das casas? Tinha aquelas parabólicas, era uma panelona enorme, né? Em cima das casas. Pensei cá com meus botões, se colocasse umas pás de ventilador, do tamanho de uma parabólica em cada casa, o vento ia bater nessas pás, ela ia girar. E girando dentro de uma turbina, geraria energia, produzindo energia suficiente para computador, todos os aparelhos que você tem de 12 volts, seria capaz. Talvez só ia precisar de energia para o chuveiro. Ia ser uma economia tremenda, não? Eu achei que sim, que poderia ser. Tem um problema aí muito sério de amperagem, mas não vamos entrar em detalhes técnicos aqui. Mas aquilo que eu pensei jamais seria colocado em prática. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que se acham donas da energia. A energia está aí. A gente precisa centralizar, canalizar, né? Como que gera energia? Lá na usina hidrelétrica de Itaipu, tem uma queda d'água que cai sozinha, de graça. O senhor não cobra nada. Aí ele põe um ventiladorzinho embaixo, que chama turbina, a água bate na turbina, gira e gera energia. É isso. Daí eu pensei, então o ventilador que vem o vento, de graça, joga na pá, gira e gera energia, está aí, energia para você pôr dentro de casa. Ia dar certo? Não, porque eles querem centralizar tudo. Quando não se falava em energia eólica ainda, eu já tinha pensado nisso. Sem querer me gabar, já me gabando. Mas, irmãos, eles querem fazer, sabe o quê? Um parque eólico. É assim que fala? Um parque. Ventiladores enormes, as pás. Enormes, mas centralizado. Porque nós é que vamos mandar energia e nós vamos cobrar. Não barato. Porque nós temos que enricar. Aquilo que vem de graça. Um mecanismo que capta apenas. O Senhor, sendo rico em misericórdia, derrama sua graça sobre nós, o sol para todos, água para todos, o vento para todos, a bondade dele. Então a palavra nos instrui, seguir a bondade do Senhor, a misericórdia. Olhe para o próximo com amor. Nós não devemos olhar para eles como quem tem nojo. Porque há bem pouco tempo, nós estávamos exatamente como eles, pecadores, longe do caminho, e fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e recebemos a sua graça imerecida, o seu favor. Ele nos alcançou, nos chamou. Senta aqui à mesa comigo. Coisa linda, bendita. Que amor é esse? Ele está nos instruindo. Ame você também, aquele que está longe. Você pode ser este instrumento de Deus. De graça, recebeste. De graça, dai. Quando falamos de dízimos, de ofertas, não está se comprando o favor de Deus, meus irmãos. Deus requer que nós nos apresentemos com fidelidade, entregando aquilo que é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E Ele a tudo nos dá, nos abençoa. Trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ele não podia derrubar umas barras de ouro lá de cima? Podia, tudo é dele. Mas aprove ao Senhor sustentar a igreja com a fidelidade, com a nossa entrega. Não para pagar, não para exigir,
se entregar àquilo que lhe pertence. Irmãos, vamos concluir? Concluindo a nossa mensagem desta noite. Jesus, então, veio para chamar pecadores ao arrependimento. Estão enfermos e precisam de ajuda, não de julgamento. Precisam de amor, de graça e de misericórdia. O que devemos fazer? Responder a Ele. O que Ele requer de nós? O que tem isso a ver comigo? O que está requerendo de mim, pessoalmente, cada um de per si? Compareça diante dEle, nesse instante, para responder-lhe. Que eu lhe dê ofertas em barras de ouro? Não. Ele é dono da prata e do ouro. Que eu compre o mundo e lhe entregue em pagamento? Não. O mundo é dele. Tudo e todos lhe pertence. Que eu venha lhe ofertar uma vida, a minha vida em sacrifício? Não. Não serviria, porque o Senhor Jesus é o único sacrifício aceitável diante de Deus. E Ele se entregou por amor de nós, para que todo aquele que nele crê, crendo, não receba o que merece, mas receba graça e perdão. Misericórdia, bendito seja. Que coisa linda, meus irmãos. O que Ele requer de mim? Que eu aprenda o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Sirvamos ao Senhor e servamos também ao nosso próximo, no temor de Deus. Vamos consagrar ao Senhor nossa vida. O cântico preparado para esse momento, ele vai ter sempre este tom de consagração em resposta à palavra. Cantemos ao Senhor de forma inteligível, discernindo aquilo que estamos fazendo, oferecendo a Ele o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa consagração em resposta à sua palavra.